Meu nome é Arthur, vou falar um pouco hoje sobre cabanagem. Minha equipe é formada por mim, Gabriel Freitas, Samuel, Davi e Lucas. Cabanagem, também conhecido como Guerra do Cabano, constituiu-se em 1835 e 1840. Ela foi localizada ao Grão-Pará, que hoje é localizado como Pará, Amapá, Rondônia e Roraima. Ela recebeu esse nome por causa dos seus povos revoltantes que moravam em cabana à beira do rio. Naquela época, trouxe várias coisas ruins para o país, como extrema pobreza, fome e doenças. Isso que meio que magoou o governo. O governo ficou muito revoltado com o acontecimento que está acontecendo com o seu estado. E com isso, os comerciantes fazendeiros da região também estavam descendentes, pois o governo regencial havia nomeado a província um presidente que não agradava a elite local. Como assim não agradava a elite local? Ele não queria ajudar os seus povos daquele estado. E com isso foi constituído a história da cabanagem. E que meio as principais causas desse governo foi que as diferentes cabanos, como índios, mestiços, na maioria dos integrantes da elite local. Eu sou Gabriel Freitas, do 8º ano B. Eu vou falar um pouco sobre a cabanagem. A cabanagem se originalizou em 6 de janeiro de 1835, que foi uma revolta criada pelos indígenas e tupis, junto com pessoas da classe média e líderes que estavam revoltados pelo fato da pobreza ter atingido drasticamente o Pará. Como a independência chegou e demorou de chegar lá no Pará, eles ficaram revoltados e resolveram atacar Belém, tirando do cargo o líder da região e assumindo o próximo, que seria o Alcemar. Depois dessa revolta, entrou outro líder da região que começou a bombardear Belém para expulsar os indígenas e os outros da revolta, que no final 30% e 40% da população de 1000 do Grão-Pará acabou sendo morta nessa revolta. Me chamo Lucas Silva, do 8º B, do grupo de Davi, Arthur, Samuel e Gabriel Freitas. Eu vou falar sobre os principais motivos da revolta da cabanagem. Podemos apontar que sobre a revolta, os principais motivos foram as disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará, as elites provinciais que queriam tomar as decisões político-administrativas da província, e a negligência do governo quanto ao povo dos habitantes do Grão-Pará. Os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e de trabalho. Vale citar que, sobre isso, as referidas elites tomaram proveito da insatisfação popular para os indígenas e os outros da revolta, que no final 30% e 40% da população de 1000 do Grão-Pará acabou sendo morta nessa revolta. Me chamo Lucas Silva, do 8º B, do grupo de Davi, Arthur, Samuel e Gabriel Freitas. Eu vou falar sobre os principais motivos da revolta da cabanagem. Podemos apontar que sobre a revolta, os principais motivos foram as disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará, as elites provinciais que queriam tomar as decisões político-administrativas da província, e a negligência do governo quanto ao povo dos habitantes do Grão-Pará. Os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e de trabalho. Vale citar que, sobre isso, as referidas elites tomaram proveito da insatisfação popular para sublevar as populações contra o governo regencial. Guerreiros e soldados imperiais, a revolta é sufocada. Eduardo Angelim é capturado e enviado ao Rio de Janeiro. Por fim, em 1840, a maior parte dos revoltosos já havia se dispersado ou tinha sido presos ou mortos, devido às perseguições que seguiram mesmo após 1836. Com a ascensão de Dom Pedro II ao trono em 1840, os prisioneiros foram anistiados. Embora a perseguição tenha sido violenta, alguns revolucionários conseguiram escapar e fugiram para a floresta, o que permitiu a sobrevivência dos ideais da cabanagem mesmo após sua derrota. A cabanagem deixou uma carnificina de mais de 30.000 mortos, quase 30 a 40% de uma população da província. Dizimou populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, bem como... Olá, meu nome é Samuel Lúcio,
do 8º ano B e eu vou falar sobre as curiosidades da cabanagem. As mulheres foram fundamentais na cabanagem, pois elas levavam informações e comida para o bando revoltado. Aí, tipo, elas acalmar para não ter revolta e tal, e outra curiosidade também é que a cabanagem foi uma das poucas revoltas do período regencial que congregou várias classes sociais. Bom dia, meu nome é Davi, eu vou falar sobre o assunto cabanagem. Cabanagem foi uma revolta popular e social ocorrida durante o Império do Brasil de 1835 a 1840. Influenciada pela Revolução Francesa, na antiga província de Grão-Pará, comandada por Félix Clement Melcher, Antônio Vinagre, Francisco Pedro Vinagre, Eduardo Angelim e Vicente Ferreira de Paula. O desfecho dessa guerra foi a vitória do Império do Brasil, descenso econômico e político na região conflitante. Devido à extrema pobreza, fome e doenças que marcaram o início desse período, além do processo de independência do Brasil, que não ocorreu de imediato no Pará, ficando isolada do restante do Brasil e condicionada a uma irrelevância política por parte do príncipe regente Pedro I, mantendo a forte influência portuguesa. Os índios e mestiços pobres que viviam amontoados em cabanas, daí já vem o nome cabanagem, de barro à beira dos rios, usados como mão de obra em forma de semi-escravidão na província, e integrantes da classe média uniram-se contra o governo regencial. Nesta revolta, com o objetivo de aumentar a importância do seu território no governo central brasileiro e enfrentar a questão da pobreza naquela região. Eu sou Gabriel Freitas, do 8º ano B. Eu vou falar um pouco sobre a cabanagem. A cabanagem se originalizou em 6 de janeiro de 1835, que foi uma revolta criada pelos indígenas e tupis, junto com pessoas da classe média e líderes que estavam revoltados pelo fato da pobreza ter atingido drasticamente o Pará. Como a independência chegou e demorou de chegar lá no Pará, eles ficaram revoltados e resolveram atacar Belém, tirando do cargo o líder da região e assumindo o próximo, que seria o Alcemar. Depois dessa revolta, entrou outro líder da região que começou a bombardear Belém para expulsar os indígenas e os outros da revolta, que no final 30% e 40% da população de 1000 do Grão-Pará acabou sendo morta nessa revolta, que no final não resultou em quase nada.